Eu vou começar aqui uma reflexão com vocês e nós vamos entender um pouco o nosso comportamento através das pressões, das batalhas, das lutas que passamos e enfrentamos. A ciência diz que quando um homem sofre pressões ou atravessa lutas, ele reage de 3 formas. Primeiramente, ele tenta fugir. Ele procura ignorar. Isso é um modo de fuga. Você ignorar a situação. Você não dar atenção, você não conseguir enfrentar isso. Então você procura fugir. O segundo modo que acontece, você pode congelar, ficar paralisado, não saber como fazer, como reagir, congelar em meio a uma crise, a uma situação inesperada, ou talvez criada por você mesmo. Vocês já passaram por isso? Você congelar numa situação, numa pressão, você não saber o que fazer. Aquilo é muito maior naquele momento na tua vida e te pegou despreparado. Aquilo aconteceu e aquilo te congelou, te paralisou. Você não sabe como resolver, você não sabe como agir, você ficou congelado. Isso é uma das reações que o corpo, o homem, pode expressar diante de uma pressão extrema. Aquilo lhe congelou. E a outra reação é a de lutar. Você, em meio às pressões extremas, achar forças dentro de você mesmo e continuar a lutar para mudar, para vencer a situação. Então, esses 3 tipos de reações acontecem, e isso é comprovado cientificamente. Então, muitas vezes a gente circula diante desses 3 quadros: ou eu vou fugir, ou eu vou congelar, ou eu vou lutar. Por isso que a gente procura ensinar a importância da edificação do nosso espírito, porque isso aqui é um contexto que acontece mesmo. Isso aqui não é um acaso, isso aqui são situações diárias que nós vivemos, que nós passamos, que nós enfrentamos. São conflitos com dias maus, que por causa que a gente serve a Deus, não estamos imunes a não passar. Nós passamos, as coisas acontecem. Dentro da nossa jornada existe processo de perdas, mas tudo isso existe um propósito. As perdas em nossas vidas, quando nós servimos a Deus, elas não são simplesmente uma perda, elas são um ensino. De tudo nós extraímos um ensino. De tudo o que acontece contribui para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Só que eu preciso saber enfrentar, passar por isso. E quando eu edifico o meu espírito, ele governa, ele controla a situação interna. Por quê? Porque o primeiro fator
para vencer é vencer por dentro, não é por fora. A vitória externa, ela tem que ser uma consequência de uma vitória interna. Então, você é muito mais forte por dentro do que por fora. Existem técnicas nas artes marciais que exploram isso. A concentração da força no ato de golpear, que você libera uma força muito maior que vem de dentro, através de um movimento, do que pelo trabalho de um músculo exercitado. Quem já sabe disso? Então, as artes marciais treinam isso, desenvolvem isso, e isso é verdade. São técnicas. O cara quebra aquele monte de tijolo ali, de pau ali, não é com a força do osso da mão dele, é liberando essa energia, porque nós somos energia pura. Eu não vou entrar nisso agora, senão até eu explicar isso, nós somos energia pura, energia em movimento. A física comprova isso. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos muito mais fortes por dentro do que por fora. E quando eu desenvolvo isso através do entendimento espiritual, eu trabalho o meu espírito para que ele cresça, ele se torne gigante e ocupe todo o espaço necessário que eu possa produzir para ele. Mas isso acontece apenas quando eu edifico, eu libero esse poder, essa energia dentro de mim. E essa energia, esse poder liberado dentro de mim, através da edificação do meu espírito, ele me gera uma estabilidade, ou seja, uma segurança, para que eu não caia, para que eu não fique vulnerável, para que eu não fique oscilando. Eu já falei aqui para vocês sobre a âncora, né? A gente chama sobre a âncora, e é uma das demonstrações que nós precisamos voltar nisso, porque é tremenda. Então, gera uma estabilidade, e eu começo a avançar, a continuar a minha jornada em meio às pressões. Por quê? Porque eu, edificando o meu espírito, eu tenho a estabilidade através do poder dele na minha vida, trazendo a paz, uma fé edificada, a esperança, uma mente ungida, trabalhada dentro da verdade, aonde não há espaço para incerteza, para dúvida, mesmo que as situações vão aumentando, vão acontecendo, vão se agravando, eu me torno ainda estável, e com isso eu me torno vencedor. Amém? Então, vamos começar pelo Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Então, existe um lugar aonde nós devemos habitar. Existe um lugar aonde nós estamos seguros. Mas esse lugar precisa ser acessado.
Esse lugar existe, mas ele precisa ser acessado por mim e por você. O lugar secreto do Altíssimo, que quando eu acesso, eu fico debaixo da sombra do Onipotente. Ou seja, é um lugar que me dá a paz. É um lugar onde as minhas forças são restauradas. É um lugar onde eu não ouço nenhuma outra voz, a não ser a voz dele. E quando eu paro para ouvir a voz dele, segredos são me revelados. Nenhuma situação mais vai me pegar de surpresa, porque eu acessei esse lugar. Ele vai me mostrar, ele vai me falar, ele vai me conduzir. Ele vai dizer: dê mais um passo, continue. Mas Senhor, eu não estou vendo. Não precisa, creia e continue. Que à medida em que você caminha, à medida que você caminha diante do mar, o mar se abre. Pense naquele momento ali, se leve ali para aquele lugar ali, Piairote, né? Onde Moisés com o povo, e Deus falou: mas por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, Deus não abriu o mar. À medida em que o povo marchou e chegou perto ali do mar, o mar se abre. Então é dessa forma que nós precisamos entender e ver a importância, gente, de a gente edificar o nosso espírito para poder fazer e usar a opção que temos, que é de lutar, que é de batalhar. Mas essa batalha não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. A batalha que temos, as nossas armas não são carnais. Nossas armas são poderosas em Deus. Então, esse batalhar é um batalhar espiritual. Esse batalhar é um batalhar diário, como Judas fala, batalhando pela vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então eu entendo isso. Eu começo a pegar a opção que eu tenho, é lutar, mas não é fisicamente. Porque quando eu entendo o meu papel, eu já preguei isso quando comecei a gravar, que a gente governa, que a gente domina. Então já está tudo feito, tudo pronto. O que eu preciso? Criar a minha identidade, viver essa identidade. Porque uma das coisas que o diabo vai tentar contra mim, contra você, é que a gente tenha dúvida de quem somos. É atacar a nossa identidade. Então já está tudo feito, tudo eu tenho direito, e não é por mérito meu, é pela graça, é pelo um amor que me encontrou, que me achou. Então não é porque eu e você somos falhos. Por mais que queremos nos esforçar, mas falhamos, e muito, não é pouco não. Mas existe um amor que nos encontra, que nos acha, que nos justificou. E nós precisamos viver nesse nível. Não, Pai, não é pelo meu mérito, não. É porque quanto mais eu quero ser santo, mais eu erro. Mas esse amor me acha, te encontra durante esse dia. E quando eu edifico isso, eu batalho por mim através da oração, da edificação, e com isso eu gero a estabilidade para atravessar e viver qualquer momento. E a cada luta que eu passo, que eu venço, eu me torno mais forte, eu me torno mais sólido,
eu me torno mais experiente, mais maduro, com experiências para poder realmente continuar e ajudar outros, porque você carrega antídotos. A sua convivência com o Espírito, a sua vida espiritual, a sua jornada, sendo testado, treinado, forjado em meio a tantas guerras e lutas, lhe deu uma bagagem, lhe deu antídotos para poder socorrer o outro. Ou seja, quando as pessoas chegam com você para realmente pedir um socorro, uma ajuda, para falar um caso, para contar algo que está acontecendo, você libera, não é palavras, você libera cura, você libera remédio, porque no reino que você vive, enfermidades são curadas pela palavra. No reino natural, enfermidades são curadas pelo remédio, pelo procedimento médico, mas no reino em que você vive, enfermidades são curadas pela palavra. E enfermidade que eu falo não é física apenas, numa dor, não, enfermidade na alma, sofismas. No reino em que você vive, mentes são libertas pela voz de autoridade que você carrega. Então, tudo isso são coisas que acontecem comigo e com você, quando nós vivemos nesse lugar, quando nós acessamos esse lugar. Não vai mudar a realidade, talvez daí de fora, mas você mudou, a sua postura mudou, o seu comportamento mudou, porque a sua mente mudou, que a sua mentalidade mudou. E enquanto a sua mentalidade não muda, o seu comportamento permanece. Então o problema não é o seu jeito, que você não consegue, é porque você não mudou a sua mentalidade, os seus pensamentos. Que quando você muda a sua mentalidade, você gera um novo comportamento, uma mentalidade na verdade, na fé, na promessa, te dá uma estabilidade de paz, um comportamento de paz, de esperança, de certeza. Você é preparado para ir até o fim. Você é treinado para as situações mais ríspidas, mais duras que a vida possa te enfrentar. Você se torna quase insensível para os outros, quase conhecido pelo homem sem alma. Meu primeiro pastor, diziam para ele que ele era um homem sem alma. O Senhor não tem alma. Mas isso é um entendimento de uma mente de Cristo, de uma nova mentalidade que trabalha isso dentro de mim, de você. Você não abandona o barco na primeira tempestade. Você fica no barco, o barco afunda e você é salvo. Capítulo 27 de Atos. Paulo precisava chegar em Roma. Isso era uma missão do Espírito na vida dele. E ele sabia disso. Tanto é que quando ele foi preso, ele apelou para César. E aí, como cidadão romano, ele foi enviado para Roma. Só que no meio dessa viagem, Paulo experimentou isso. Você pode ler o capítulo 27 de Atos, com calma, você vai entender isso. Paulo
foi conduzido pelo centurião num navio, e nesse navio Paulo passou para um outro navio que estava a caminho da Itália, e nesse navio Paulo, com prerrogativa de cidadão romano, tinha algumas regalias. E Paulo, no meio da viagem, viu que o navio tinha dificuldades, a viagem está sendo muito dificultosa, e Paulo se levanta e diz: olha, eu vejo que essa viagem será uma viagem muito difícil, não somente para nós, mas para o navio. Haverá perdas. Ou seja, Paulo já foi direcionado pelo Espírito do que ia acontecer. Paulo se levanta e fala isso. Só que o comandante do navio não deu ouvidos a Paulo. O capitão preferiu ouvir, o comandante preferiu ouvir o capitão, não deram ouvidos. Paulo continuaram a viagem, e nesse intermédio da viagem aconteceu um vento contrário muito forte, que a Bíblia chama de Euroaquilão. Uma tempestade que eles relatam aqui nesse capítulo, dizem que eles não viram a luz do sol nem as estrelas por dias. Ou seja, um breu só. Pensa num negócio, deve ser apavorante. Tu está no meio do mar, no meio de uma tempestade, onde tu não consegue ver o sol nem as estrelas. Tempestade direta. Então, Paulo, passando tudo isso, depois, quando a coisa pareceu que estava acalmando, Paulo se levanta de novo e fala: senhores, tenham calma. O anjo do Senhor veio a mim e me disse que nenhum de nós vamos morrer. Haverá perdas, o navio e a carga, porém nenhum de nós ia morrer, por causa dele, de Paulo. A Bíblia diz que Deus salvou os tripulantes do navio por causa de Paulo. E aí, Paulo se tornou ali a voz, agora que era ouvida e que direcionava o navio. Ou seja, Paulo governava em meio ao caos, em meio àquela situação ali totalmente contrária. Já pensou? Você ter a estabilidade de gerenciar uma crise dessa, estando junto, passando com eles tudo aquilo. Porque uma coisa é você gerenciar de fora, outra coisa é você estar dentro do problema. Você está ali no meio de tudo aqui, mas tendo a estabilidade de ser a voz que gera a paz, que controla, que governa, que domina tudo isso. E aí Paulo viu que os homens tentavam fugir com a desculpa de descer o bote. Paulo chega com o capitão e o governo e disse: olha, se eles saírem, eles irão morrer, porque a palavra que eu tenho é essa, que todos que ficarem no navio serão salvos. Aí o capitão pega, corta as cordas dos botes, os botes, e todo mundo fica no navio, apavorados, com medo de que o navio desce nas pedras e eles morressem. Mas Paulo tinha uma palavra. Aconteceu que o navio chegou à encosta, alguns pularam na água, conseguiram nadar porque estavam fracos, estavam mais de 14 dias na tempestade. Paulo disse: comam, é melhor que comam, vocês vão precisar comer. Olha só, ter a voz que governa, ter a estabilidade que atravessa, ter a certeza que aquela palavra de quem te falou é fiel para cumprir, e ficar no meio ali, não abandonar a situação e ir até o fim. Ou seja,
pela voz de Paulo e por causa de Paulo, mais de 200 homens foram salvos daquele navio. Chegaram salvos na terra. Então, uma vida edificada pelo Espírito gera isso: estabilidade, condução, certeza. E se você for ler o capítulo 27, você vê que a coisa foi só se agravando. Não teve alívio, não. A coisa foi, aconteceu. O navio chegou, atracou nas pedras, né? Quebrou a proa do navio pelas ondas, o navio foi para o fundo, perderam tudo. Mas, conforme o Paulo falou, foram salvos. Porque tinha um propósito em uma ilha, a ilha de Malta. Capítulo 28. Paulo precisava chegar ali, precisava cumprir um propósito daquela ilha. O que aconteceu? Todo mundo ali com frio, com fome, pega, vai, faz fogo. Paulo vai, puxa o graveto. Quando ele puxa a mão, vem a serpente na mão dele. O cara disse: espera aí, esse cara só pode ser brigado com os deuses, porque foi o escolhido para ser picado, e ficaram olhando para Paulo, esperando ele morrer. E o cara normal. Aí você vai ler capítulo 28, você vai ver que o chefe daquela ilha estava doente. Levaram Paulo até lá, Paulo orou, e o que aconteceu? Ele foi curado. Toda a ilha ouviu o evangelho. Eles foram restituídos no navio com tudo e prosseguiram a sua viagem. Então não existe perdas por perdas, existe perdas com propósito na nossa vida. Mas depois de uma perda vem uma restituição. Deus não deixa nada solto, porque nós temos, eu falei para vocês no domingo, um banco celestial, um tesouro celestial. Então não existe perdas por perdas, existe perdas por propósitos. E depois das perdas vem uma restituição na nossa vida. Amém. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso e não ficar no sentimento de fugir ou de congelar, mas sim de lutar. E essa luta é uma luta diária, porque não é uma luta física. Você não está guerreando contra pessoas, contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal, que tentam impedir aquilo que é seu, aquilo que já foi liberado, aquilo que já foi determinado para você. Mas a função do diabo é essa: é de atrapalhar, de impedir, de retardar. Por isso que nós temos que guerrear, ordenar, dar ordens, governar, fazer o que temos que fazer nessa terra. Por isso que nessa noite eu quero que o seu espírito seja ativado nesse entendimento, e que você saia daqui entendendo isso, que para você vai se oferecer 3 opções: fugir, congelar ou lutar. Use as armas que você tem, que lhe foi dada. Use essas armas e levante-se e continue a sua jornada, o seu caminho. Não pule do barco na primeira tempestade. Não fique congelado, apavorado, com medo. Não, querido.
Um espírito edificado, ele prossegue. Um espírito edificado, ele avança. Porque ele entende que tem um propósito. E por mais que as coisas vão se agravando, mais perto você está. Agora, claro, você vai ser confrontado, você vai ser sacudido, você vai ser abalado. Mas se você entender que um Espírito lhe sustenta, você vai edificá-lo. Amém? Amém? Fique de pé nessa noite.